Em 5 de novembro de 2015, às 3h45 da tarde, uma barragem se rompeu em Minas Gerais. Em poucos minutos, um mar de rejeitos de mineração começou a descer com força devastadora. Não era água, era lama tóxica. E no caminho daquela onda estava um distrito inteiro, Bento Rodrigues. Casas foram arrastadas, histórias foram soterradas, 19 pessoas morreram. Mas essa tragédia não começou naquele dia. Ela começou muito antes. A barragem de Fundão, controlada pela Samarco, empresa ligada à Vale e à BHP Billiton, armazenava milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. Era parte de um sistema complexo que operava há anos. A mineração sempre foi um dos pilares econômicos de Minas Gerais. Desde o período colonial, o estado foi moldado pela extração de riquezas. Ouro no século XVIII, ferro no século XX e XXI. O problema é que toda riqueza extraída deixa para trás algo: resíduos, pressão estrutural, riscos acumulados. Nos anos anteriores ao rompimento havia alertas. Relatórios técnicos apontavam problemas de estabilidade. Ajustes eram feitos. Reforços eram discutidos. Mas a produção continuava. O Brasil vivia uma crise econômica. O setor de mineração sofria pressão internacional. Custos precisavam ser reduzidos. Prazos precisavam ser cumpridos. E quando lucro, produção e segurança entram na mesma equação, nem sempre a segurança vence. No dia do rompimento, a estrutura da barragem falhou. Investigações posteriores indicaram problemas no método construtivo, conhecido como alteamento a montante. Técnica mais barata, mas considerada mais arriscada. Quando a barragem cedeu, aproximadamente 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram liberados. Para ter noção da escala, era como se dezenas de estádios de futebol fossem preenchidos por lama e despejados de uma só vez. A onda destruiu Bento Rodrigues em minutos. Depois, seguiu seu caminho. O Rio Doce foi atingido. A lama percorreu mais de 600 quilômetros até chegar ao Oceano Atlântico. Comunidades ribeirinhas perderam fonte de água potável. Pescadores perderam sustento. Ecossistemas inteiros foram afetados. Foi considerada a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Mas além da destruição visível, havia outra pergunta ecoando no país. Isso poderia ter sido evitado? Relatórios indicavam que a empresa tinha conhecimento de riscos estruturais. Havia discussões internas sobre drenagem e estabilidade. Estudos apontavam necessidade de melhorias. A fiscalização pública também entrou em debate. O sistema brasileiro de controle de barragens era suficiente? Havia pessoal técnico suficiente para acompanhar tantas estruturas? Ou o país confiava demais na autodeclaração das próprias empresas? Quando uma tragédia dessa magnitude acontece, ela expõe muito mais do que uma falha técnica. Ela expõe falhas sistêmicas. Após o desastre, investigações foram abertas. Processos judiciais se arrastaram por anos. Multas foram anunciadas. Acordos de indenização foram firmados. Mas reconstruir uma comunidade não é apenas reconstruir casas. É reconstruir vínculos, memórias, sentimento de pertencimento. Muitos moradores nunca voltaram. E então, 3 anos depois, em 2019, outra barragem se rompeu. Dessa vez, em Brumadinho. Novamente Minas Gerais. Novamente rejeitos. Novamente mortes. A pergunta voltou com mais força. Aprendemos algo com Mariana? Grandes tragédias raramente são fruto de azar. Elas são resultado de decisões acumuladas, de prioridades definidas ao longo do tempo. Produção acima de prudência, economia acima de prevenção, confiança acima de fiscalização. Mariana não foi apenas um rompimento de barragem, foi um rompimento de confiança. Confiança no sistema, confiança na segurança, confiança nas instituições. E talvez essa seja a parte mais sombria da história. Porque quando uma sociedade normaliza riscos em nome do crescimento, o desastre deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser uma questão de tempo. A lama que percorreu o Rio Doce não levou apenas casas e vidas. Levou a ilusão de que grandes estruturas não falham.
Hoje, anos depois, o impacto ambiental ainda é estudado. Comunidades ainda aguardam reparações completas. Processos ainda seguem na justiça. Mariana entrou para a história como um marco, um alerta. A pergunta que fica não é apenas o que aconteceu em 5 de novembro de 2015. A pergunta é: o que estava acontecendo nos anos antes disso? Porque toda tragédia tem um dia exato, mas ela começa muito antes. E se não entendermos isso, corremos o risco de repetir o mesmo erro.